Olá, a Assembleia Legislativa analisou durante a semana o projeto que altera a previdência dos servidores estaduais. Um cronograma foi acordado entre os líderes e, na última quarta-feira, a proposta do Executivo recebeu parecer favorável da CCJR, que também analisou outras matérias. Na reunião desta quarta-feira, 20 de maio, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou os pareceres favoráveis à tramitação de 3 projetos. De relatoria do deputado Lídio Lopes, foi considerado apto à tramitação o projeto que trata sobre a reserva de vagas aos candidatos que comprovem residência no Estado para o ingresso na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A proposta é do presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, do PSDB. O deputado Paulo Corrêa apresentou um projeto nessa casa colocando cotas para os vestibulantes da UEMS. Em que sentido? Ele designou 10%, e nós colocamos uma emenda justamente nisso, designando 10% das cotas da nossa UEMS, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, para que sejam contemplados com pessoas que residem no estado do Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos. Por que isso? Porque a maioria dos profissionais que acabam se formando na UEMS, eles são oriundos de outros estados, acabam retornando para os seus estados de origem e passam a praticamente não contribuir com o estado do Mato Grosso do Sul. Por ser uma universidade extremamente do estado do Mato Grosso do Sul, seria interessante você ter uma cotização para que esses alunos, então, e os profissionais depois de formado permaneçam no Estado e possam contribuir aqui atuando como profissionais e ajudando na saúde do Mato Grosso do Sul. Então, nesse sentido, respeitando, obviamente, as cotas que já existem e dentro do princípio constitucional, ele havia apresentado um projeto tentando 20%, mas a gente ultrapassaria os 50% das cotas que já existem. E, nesse sentido, eu apresentei uma emenda para que fosse resguardada a constitucionalidade, mesmo porque já existe uma decisão do Supremo com relação a 50% de cotas, e, por outro lado, no estado do Amazonas, já existe essa lei, essa aplicabilidade desta lei, preservando vagas para alunos do estado do Amazonas. E, assim, nós agora estaremos contemplando os acadêmicos do estado do Mato Grosso do Sul. Também recebeu parecer favorável o projeto do deputado Jamilson Nami, que inclui nos componentes curriculares como matéria transversal a língua brasileira de sinais nas escolas da rede estadual de ensino. Durante a reunião, por acordo de lideranças, foi inserido na pauta o projeto de lei complementar, que trata de alterações nas aposentadorias, pensões e no plano de custeio do regime próprio de previdência social do Estado, administrado pela AGEPREV. O relator da proposta explicou o que muda na prática. A grande mudança, senhor presidente, que nós devemos deixar para a sociedade é que o que está se mudando a partir da emenda constitucional aprovada e dessa lei complementar é que o sistema previdenciário é contributivo e solidário. Há muito tempo, o servidor público deixou de ter uma coisa chamada integralidade. Todo servidor público que entrou de 2003 para cá, a partir de 2004, ele não recebe, quando ele aposenta, a integralidade. Como que é feito o cálculo para ele se aposentar ou pela ter pensão? Vai ser pela contribuição, 80%, as 80% melhores contribuições deles. Nós tínhamos uma realidade previdenciária há muito tempo no Brasil, em que a pessoa se aposentava muito jovem ou contribuía, 20 anos num cargo, só citar como exemplo, contribuía 20 anos num cargo de professor, funcionário público ou de policial civil, e aí os últimos 5 anos ele virava delegado, quer dizer, ele contribuía sobre 6 ou sobre 7, aí passava a ganhar 30 e se aposentava com 30. A contribuição dele não cobria a aposentadoria. Na regra atual, isso é da Constituição, o servidor vai ter as suas contribuições que vão fazer a média de qual será a sua aposentadoria. O projeto do Executivo foi aprovado e seguiu para votação em plenário.
Após ser votada ainda em primeira discussão, ainda na quarta-feira, a matéria recebeu o parecer das comissões de mérito e teve sua segunda votação feita já na quinta-feira. O governo justifica as mudanças em exigências federais. Cumprindo a exigência da União para que estados e municípios ajustem as alíquotas de contribuição dos seus servidores até o dia 31 de julho deste ano, conforme estipulado pela reforma da Previdência, o projeto apresentado pelo governo de Mato Grosso do Sul foi aprovado por 16 votos favoráveis e 7 contrários. Para o deputado Renato Câmara, que votou a favor, a decisão é precisa. O cerne, senhor presidente, nobres colegas, servidores que nos assistem, o cerne da questão é que existe um déficit, existe uma conta a pagar. Infelizmente, precisa tomar ações enérgicas, difíceis, cortar na carne, não pensar só na política, não pensar só em jogar para a plateia, pensar em como resolver esse problema com responsabilidade. Aqui, todos nós, para tomar essa decisão, é uma decisão muito dura, muito amarga, muito doída, mas precisa ser tomada e é nesse momento que nós precisamos avançar. Contrário ao projeto, o deputado Pedro Kemp disse que a proposta precisava ser melhor debatida. A reforma da Previdência, que está sendo votada hoje, ela é extremamente prejudicial, principalmente para os servidores aposentados e os pensionistas. Por que nós não discutimos aqui essa isenção? É uma falácia dizer que isentar até 3 salários mínimos é inconstitucional. Por quê? Já foi dito aqui, outros estados fizeram isso. O estado do Paraná tirou quem ganha até R$3.000. Outros estados tiraram também até 2 salários mínimos. Por que que nesses estados é constitucional e aqui no Mato Grosso do Sul é inconstitucional? Não pode. Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade para fazer justiça social, preservar a aposentadoria da merendeira da escola, que tem uma aposentadoria de R$1.500, o servidor administrativo que ganha uma aposentadoria de R$1.800, R$2.000, vai ter desconto agora da sua aposentadoria. Isso é uma injustiça muito grande. E essas pessoas contribuíram a vida inteira para ter garantido o pagamento da sua aposentadoria hoje. No dia 12 de maio, o secretário de governo, Eduardo Riedel, veio à Assembleia Legislativa para discutir o projeto com os deputados estaduais. Ele disse que a expectativa é de redução do déficit mensal previdenciário em Mato Grosso do Sul, que hoje é de 28,9 milhões. Essa medida vai impactar pouco mais de 50 mil servidores ativos e 30 mil inativos, que são os aposentados e pensionistas. Foi a opção do Estado manter 14% linear, não fazer a alíquota progressiva até 22%, manter 14% para todos os servidores. Nós optamos por essa modalidade e enviamos aqui para casa para regulamentar essa emenda constitucional. É um momento muito difícil que todos estão vivendo, atual, com a pandemia, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o Mato Grosso do Sul tem feito um exercício muito grande com todos os poderes para se manter em dia em relação ao servidor público. O projeto também autoriza a vinculação de outros recursos ao regime previdenciário estadual para recompor o déficit, entre eles até 100% do imposto de renda retido na fonte de aposentados e pensionistas e também 50% do imposto dos servidores ativos, além de aluguéis, royalties e até 30% dos créditos tributários ou que não caíram na inadimplência. Emenda apresentada pelos deputados, a proposta estabelece que a medida comece a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Logo após o início das ações de isolamento no estado, a Assembleia montou uma comissão de parlamentares para acompanhar e fiscalizar as ações do Executivo. A reclamação do grupo, no entanto, é de que não está recebendo informações suficientes para analisar as medidas tomadas pelo governo.
Membro da Comissão Legislativa que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas de enfrentamento à Covid-19 pelo Estado, o deputado Neno Razucchi, do PTB, criticou a Secretaria Estadual de Saúde pelo descaso com o grupo, no que consiste as informações detalhadas das ações, principalmente desenvolvidas nas aldeias, para conter o contágio do coronavírus. Trago para essa casa e compartilho com meus pares uma preocupação muito grande que tenho a respeito das ações relacionadas à Secretaria de Saúde do Estado em combate ao Covid-19. Hoje a gente vê um estouro desse coronavírus, desse Covid-19 no Estado e na aldeia indígena, o que me preocupa. O descaso relacionado à nossa comissão é enorme. A nossa comissão não é informada de nenhuma atitude, nenhum ato do governo. Pelo contrário, o senhor secretário somente nos passa o relatório diário dos números de casos de novos contaminados. E não passa nenhuma ação efetiva. Não passa nada relacionado ao combate. Eu vejo isso como muito preocupante, mas muito mesmo. Questiono aqui também o secretário, porque vejo ações isoladas do governo. Não vejo colaboração com os 79 municípios, com os prefeitos. A aldeia indígena de Dourados, que hoje tem 30 casos confirmados, até semana passada não tinha nenhum caso. Segundo o parlamentar, diversas lideranças indígenas já temem um possível genocídio por conta do coronavírus, principalmente nas aldeias de Dourados. Pegamos um dia que as lideranças indígenas se reuniram em Atiguaçu e fizeram até uma carta dizendo do genocídio que pode acontecer com o povo indígena. Vice-presidente da comissão, o deputado Pedro Kemp, do PT, endossou as palavras de Neno Razucchi e cobrou relatório de ações do governo do estado para combater a pandemia do coronavírus nos 79 municípios sul-mato-grossenses, bem como nas aldeias. Os casos agora estão a galope, estão aumentando, né, muito no estado de Mato Grosso do Sul. E o que eu vejo pela imprensa é que os pacientes começam a ser transferidos para Campo Grande, né? Então, eu pergunto, vai ser essa a política, né, do governo do estado, receber os pacientes aqui em Campo Grande, né? E, por último, eu quero colocar essa preocupação das comunidades indígenas, né? Eu estou recebendo aqui uma carta da Atiguaçu, da Assembleia dos Índios, e eles estão apavorados. A aldeia indígena de Dourados já tem 30 casos confirmados, e pela característica da comunidade indígena, né, os índios vivem em comunidade, as famílias são numerosas, são famílias extensas, né? A propagação desse vírus vai ser muito rápida, né? E nós poderemos sim, viver uma situação de tragédia, né? Uma situação de genocídio. Fazendo um apelo à Vossa Excelência para que a nossa comissão da pandemia aqui da Assembleia recebesse do governo do Estado uma explicação como é que está sendo feita a precaução, a prevenção nas aldeias indígenas e nos municípios do interior do Estado. Eu estou pedindo, através de uma indicação, barreiras sanitárias nas aldeias e distribuição de EPIs, equipamentos de proteção individual. Agora, nós precisamos de um relatório da Secretaria de Saúde, o que está sendo feito, né, nas aldeias indígenas, no interior do Estado, para a gente poder até ter uma segurança aqui de que alguma coisa, né, está sendo providenciada. Dados do boletim do coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde apontam que até o momento já foram confirmados 642 casos em Mato Grosso do Sul, com 16 óbitos. Diante desse cenário, o presidente da Comissão de Calamidade da Assembleia Legislativa destacou sugestões para resolver o problema do grupo. Quero convocar os nossos deputados que fazem parte da Comissão da Calamidade para uma reunião, né? A gente vai ver se marca com o secretário de Saúde, com o secretário Riedel também, para que a gente tome todas as tratativas necessárias para que sane aí as dúvidas e também eles possam nos passar todas as informações necessárias. Tá? Já comuniquei no grupo da comissão e a gente vai marcar essa reunião, nem que seja pelo Zoom ou pessoalmente também,
o mais rápido possível. Também integram a comissão os deputados Barbosinha, do Democratas, e professor Rinaldo, do PSDB. O Considerações, que acaba de estrear na TV Assembleia, debate as ações do Maio Laranja. Maurício Picarelli conversa com especialistas que atuam num combate à violência contra crianças e adolescentes. Muito bem, quero fazer um convite muito especial a todos vocês, telespectadores da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. Assista ao programa desse mês Considerações. Vamos falar sobre Maio Laranja, com nossos convidados, deputado Herculano Borges, a psicanalista Viviane Vaz e a doutora Marília de Britos Martins, delegada titular da DPCA. Considerações, Maio Laranja. Estreou também na nossa programação mais uma parceria do Legislativo. O Se Liga 193 mostra a rotina diária de desafios do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Não perca! Hoje, o comandante-geral da corporação, Coronel Joilson Alves do Amaral, apresenta um pouco da história dos bombeiros militares no estado, sua estrutura operacional, seus planos de expansão e projetos junto à comunidade. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo e volta já. Deputados aprovaram a regulamentação do quadro de cargos comissionados da Sanesul. O projeto aprovado limita a participação de pessoas de fora do quadro de servidores efetivos. Os deputados estaduais aprovaram 6 projetos na ordem do dia da sessão remota realizada nesta terça-feira, 19 de maio. Entre as propostas está do Executivo, que trata da estruturação dos cargos comissionados na Sanesul, empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul. Hoje a Sanesul possui 1.520 funcionários, sendo 220 comissionados. Esses cargos, inclusive, já foram aprovados pelo Conselho de Administração da empresa. Diante disso, o deputado Barbosinha, do Democratas, apresentou emenda ao projeto, limitando as vagas comissionadas em 40% para pessoas fora da empresa. Veja. Eles já existem na Sanesul, aprovado pelo Conselho de Administração. Mas o Supremo Tribunal Federal, em uma de suas decisões, por acórdão, definiu que criação de cargos dependem da formatação de lei. De forma que a Sanesul encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto onde cria, por lei, os 220 cargos de livre nomeação, que são os cargos de direção, chefia, gerenciamento e assessoramento. São os chamados cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. A nossa emenda, ela limita o máximo de cargos de pessoas fora da empresa em 40%. Isso significa que 220, no máximo 88 cargos, poderão ser ocupados por pessoas que não são funcionários da Sanesul. Então, de 1.520 empregados, não é? No máximo 88 postos poderão ser ocupados por pessoas fora da Sanesul. De forma que, existindo os cargos, já estando preenchido,
não há que se falar em aumento de despesa, porquanto apenas se legisla, se organiza o quadro existente. O projeto que trata do mês do doador de sangue e medula óssea e o que proíbe a limitação de tratamentos médicos por planos de saúde, desde que esses procedimentos já estejam nos pacotes contratados, também foram aprovados. Quando um produto está em promoção no supermercado, a informação sobre a data de validade do mesmo precisa ser incluída junto ao preço. Proposta aprovada na Assembleia atribui ao PROCON a responsabilidade de fiscalizar o respeito do comércio a essa obrigação criada pela Casa em 2012. 3 projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares e agora seguem a sanção do governador. De autoria do deputado Zé Teixeira, do Democratas, as empresas de construção civil agora devem encaminhar aos seus clientes os seus planos de segurança e prevenção a acidentes. A ideia é que os contratantes também possam auxiliar na fiscalização das obras. Do deputado Cabo Almi, do PT, houve uma alteração em legislação de 2012. A partir de agora, os supermercados, por exemplo, terão que colocar o prazo de validade dos produtos em promoção na mesma comunicação visual. Também ficou estabelecido o PROCON como o órgão fiscalizador e as multas que eventualmente sejam aplicadas serão destinadas ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor. Do deputado Renato Câmara, do MDB, houve uma alteração também em outra lei que estabelecia o ipê amarelo como árvore símbolo do Estado. A partir de agora, a espécie leva o nome científico e não mais a cor, que passa a ser definida pelos municípios do interior conforme o deputado que queiram adotá-la como sua árvore símbolo. No caso de Campo Grande, o ipê amarelo já é a árvore símbolo da capital. Um livro ilustrado digital foi lançado pela Assembleia Legislativa para falar sobre abuso contra crianças e adolescentes, de maneira lúdica e com linguagem adequada para essas e outras faixas. Capivarinhas não estão sozinhas. Este é o nome do e-book lançado pela equipe de comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A jornalista e autora do material, Ana Maria Cis, explica como a iniciativa surgiu. Ele foi feito para a campanha Maio Laranja, que é uma campanha instituída por lei de autoria do deputado Herculano Borges, né? Todo ano a Casa de Leis faz vários eventos relacionados a esse tema. Só que esse ano a campanha toda está acontecendo online, porque nós não podemos, né, fazer aglomerações, estamos cumprindo o necessário distanciamento social. Então, a campanha está acontecendo por meio de lives, textos na internet. Então, para colaborar com essa campanha de uma forma possível e principalmente para atingir o público principal, que é a criança, né, nós fizemos esse material, né, tentando abordar de uma forma mais lúdica um assunto que é um assunto difícil, né, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então esse material está disponível gratuitamente no site da Assembleia Legislativa, porque a Casa de Leis já faz essa campanha, então isso na verdade é uma colaboração que nós, enquanto servidores, né, eu e a Lu Ohira, conseguimos criar esse material com todo o apoio da Casa, e agora a Casa mesmo está fazendo toda a divulgação. 2 psicólogas colaboraram na produção do e-book, que você pode ter acesso apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando também que você pode conferir essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição.